Oiê, eu terminei de ler um livro agora, que no final dele dizia isso aqui, ó. Era a menina falando sobre a mãe dela. Não é obrigação sua garantir a felicidade de ninguém, mãe. Você precisa encontrar a sua própria felicidade. E me fez parar pra pensar sobre uma coisa que eu acredito que a maioria de nós já fez, mesmo que sem perceber. Sobre como às vezes a gente usa a escolha da nossa mãe contra ela mesma. Existe uma contradição silenciosa que existe dentro de muitas famílias e a gente raramente para nomear isso. É aquela que aparece quando a sua mãe ela para reclamar de alguma coisa, da vida, do relacionamento, de alguma escolha, alguma coisa, do cansaço e alguém, até mesmo você, em algum momento para e pensa ou fala, mas você escolheu isso. Ela escolheu ser mãe, ela decidiu. E aí a reclamação dela perde peso, perde validade. Como se a escolha que ela tivesse tido de ter filhos tivesse sido uma espécie de contrato, onde ela assinou embaixo de abrir mão dos direitos de simplesmente querer mais, de sofrer, de se frustrar, de sonhar diferente da vida que ela entregou. Só que tem uma coisa que a gente esquece quando a gente usa esse argumento. A nossa mãe também tem só uma vida. Que é essa que ela tá vivendo agora. E essa vida não é simplesmente a vida dela de mãe, não é a vida dela de esposa, da mulher que faz tudo pra todo mundo. Se ela escolheu ser mãe, ela tem que fazer isso. Não. É a única vida que ela tem. E é a mesma vida que ela tava vivendo antes de você existir. E continua sendo dela enquanto ela existir. E aí mora uma contradição cruel nessa história toda. Quando você cresce, você sai de casa. E aí você olha pra ela em algumas horas e fala assim, mãe, mas você criou o seu filho pro mundo. Ou seja, agora que a sua saída dói nela, a resposta é que faz parte. Que ela deveria ter esperado isso. Que essa era a função dela, te preparar pra ir embora. Mas quando ela reclama dela, da vida dela, de algo que machuca ela, a resposta volta a ser, mas você escolheu? Cruel, né? Percebe o quanto isso é desigual? Quando dói em você, ela tem que entender. Mas quando dói nela, ela não deveria sentir, porque um dia ela fez uma decisão. E a escolha de ser mãe virou um argumento seletivo para quando faz sentido. E a gente usa ele para silenciar a dor dela, mas nunca a nossa. O negócio é que ela não parou de ser um ser humano só porque ela virou mãe. E a maternidade, ela não é uma substituição da identidade da pessoa. Ela não acordou um dia, teve filho e simplesmente deixou de ter os seus desejos, os seus sonhos. Nada disso deixou de acontecer. A história, na real, ela continua se escrevendo. Ela ainda se decepciona com as pessoas. Ainda podem existir relacionamentos que doem. Ainda tem dia que ela pode olhar pra vida e pensar assim, caramba, mas não foi assim que eu pensei que seria. E isso é legítimo, gente. Isso é humano. A diferença é que quando a gente sente isso, parece que a gente pode sentir isso, mas quando ela sente esse tipo de dor, de frustração, existe, sei lá, o arquivo da escolha que ela fez anos atrás. E eu não tô dizendo que é fácil ouvir a sua mãe reclamar. Às vezes pesa. Às vezes parece que até vira um fardo que não é sua responsabilidade de carregar, porque na verdade a mãe é ela. Isso também é real, tá? Isso também merece um espaço. Mas tem uma diferença muito grande em isso tá pesando em mim agora e você não tem o direito de sentir isso. Uma é sobre você e a outra é sobre apagar a sua mãe e diminuir o que ela sente. Mas aí o que que a gente, né, falando tudo isso, pode, sei lá, fazer de diferente? Eu acho que o que eu quero deixar aqui é mais simples do que parece. Nunca use a maternidade da sua mãe como argumento contra ela. Quando ela falar que tá cansada, ouve. Quando ela falar que tem um problema com o seu pai, ouve, acolhe. Não como uma crítica a você, não como falta de gratidão, mas como uma pessoa que, assim como você, tá ainda escrevendo a própria vida e tá tentando entender tudo. Porque ela ainda tá bem no meio dela. A gente quer tanto que os nossos pais nos vejam como adultos completos, que estamos seguindo os nossos sonhos, que temos direito à nossa própria jornada, nossas escolhas, nossos erros, nossos acertos, que a gente esquece que eles merecem exatamente a mesma coisa. Ela também é uma pessoa inteira, ela também só tem uma chance. A vida dela ainda tá acontecendo.
Por acaso você já parou pra pensar nisso tudo? E é isso. Até o próximo. Beijo.